Uma beneficiária do INSS, aposentada por idade, recorreu à Justiça para pedir o adicional por conta da necessidade de assistência constante. Eu estou me manifestando pelo deferimento do DRAP, da coligação Unidos para Transformar o Brasil. A pensão alimentícia é um direito garantido desde 1968 e vale desde a gestação até os 18 anos. O presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, participa de evento sobre os 30 anos da Constituição Federal, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Olá, boa tarde. Superior Tribunal de Justiça concede acréscimo de 25% à aposentadoria de quem precisa de cuidador permanente. Por 5 votos a 4, a primeira sessão do STJ decidiu que aposentados com necessidade de cuidados permanentes de terceiros devem receber um acréscimo de 25% sobre o valor mensal da aposentadoria. O adicional, por lei, era concedido apenas aos aposentados por invalidez. O caso analisado pelos ministros é do Rio Grande do Sul. Uma beneficiária do INSS, aposentada por idade, recorreu à Justiça para pedir o adicional por conta da necessidade de assistência constante. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a decisão e concedeu o benefício, baseado no princípio da igualdade. O INSS recorreu ao STJ, onde alegou que, pela lei, o acréscimo está limitado ao benefício de aposentadoria por invalidez. Durante o julgamento, a ministra Regina Helena Costa afirmou que a situação de vulnerabilidade e necessidade de auxílio permanente pode acontecer com qualquer segurado do INSS, que não pode ficar sem amparo. A ministra defendeu que o acréscimo deve ser pago ainda que o beneficiário receba o valor do teto e cessará com a morte do aposentado. A primeira sessão do STJ ampliou o adicional a todas as modalidades de aposentadoria. O entendimento foi fixado no julgamento de recurso repetitivo, que serve de orientação para todos os processos semelhantes em tramitação no país. 769 processos estavam suspensos, aguardando a decisão. O governo ainda pode recorrer ao próprio STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. Já a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda informou que, assim que tiver acesso à decisão do STJ, vai avaliar o impacto dessa medida. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou agora pela manhã os registros de candidatura de mais 4 chapas que vão disputar a presidência da República em outubro. O repórter Henrique Amaral acompanhou a sessão. Os primeiros registros a serem julgados foram os da chapa encabeçada por Marina Silva. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela aprovação dos pedidos e foi seguido pelo restante da corte. Eu estou me manifestando pelo deferimento do DRAP, da coligação Unidos para Transformar o Brasil, declarando a coligação habilitada a participar das eleições presidenciais de 2018. Em seguida, foram analisados os pedidos da chapa da coligação formada por PSOL e PCB, que tem Guilherme Boulos como candidato à presidência. O relator, ministro Edson Fachin, e o plenário votaram pela aprovação. Entendo por propor a esse colegiado deferimento do demonstrativo de irregularidade de atos partidários apresentados pela coligação Vamos Sem Medo Mudar o Brasil, habilitando-a a participar das eleições presidenciais de 2018. Os registros de candidatura da chapa encabeçada por Cabo Daciolo foram relatados pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que votou pela aprovação dos processos e foi seguido por todos os ministros. O ministro Napoleão também foi o relator dos processos do Partido Novo, que tem João Amoedo como candidato à presidência. Os registros também foram aprovados. Observados os requisitos estabelecidos pela razão 25548 deste Tribunal, o preenchimento das condições de elegibilidade previstas na Constituição e não verificação de incidência de qualquer causa das inelegibilidades e a ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve ser reconhecida a aptidão de ambos os candidatos para participarem na condição de concorrente ao cargo de presidente e vice-presidente nas eleições deste ano. No início da sessão, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, destacou que uma missão da Organização dos Estados Americanos estava acompanhando as atividades do plenário. A participação dos observadores eleitorais tem sido prática comum e positiva no contexto hemisférico e sinaliza compromisso renovado
com aprofundamento da democracia na região, bem como estabelece canal de cooperação que pode contribuir para o avanço de aspectos importantes do processo democrático doméstico, entre eles a dimensão de gênero e a participação de minorias. E atenção, eleitor, quem vai estar fora da cidade onde vota e não quer deixar de registrar sua escolha, só tem até hoje para ir até um cartório eleitoral e pedir o voto em trânsito. Esse pedido pode ser feito para o primeiro, para o segundo ou para os 2 turnos das eleições, mas só vale para capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. E na sessão do STF desta tarde, será retomado o julgamento das ações que tratam da terceirização para atividade fim. Ontem votaram os relatores dos processos, ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Vamos agora acompanhar a reportagem. A economia moderna exige especialização e eficiência das empresas, apontou o ministro Luiz Fux ao votar o recurso que discute a possibilidade de terceirização para atividade fim. Relator do caso, ele disse que é a favor da terceirização nesses casos e que as empresas devem ter liberdade para fazer as contratações da forma que entender melhor. Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custo, a competição entre firmas que terceirizam diminui o preço dos seus produtos, os consumidores passam a ter mais dinheiro para gastar com outros bens, o que reflete no mercado de emprego e de outras indústrias. O ministro Roberto Barroso, relator da ação com o mesmo tema, também votou nesta quarta-feira. Ele destacou que não há legislação que impede a terceirização e vê neste modelo uma forma de garantir, de um lado, melhoria de resultados para as empresas e, do outro, a possibilidade de criar mais empregos. Não se trata, portanto, de uma divisão entre atividade meio e uma divisão atividade sim, fim, mas saber se é bom para a lógica do negócio que determinadas atividades sejam prestadas por terceiros, que são remunerados e empregam trabalhadores para prestar aquelas atividades. Isso não é direito, isso é economia e não há como fugir desse modelo. O plenário debateu ainda 5 questões preliminares, entre elas, saber se cabia ao STF julgar a ação proposta pela Associação Brasileira do Agronegócio contra a súmula do Tribunal Superior do Trabalho que impede a terceirização. Tanto essa quanto as demais preliminares foram por maioria negadas pelos ministros. E agora a gente vai conferir outros destaques da pauta de julgamentos da sessão que acontece logo mais às 2 da tarde. 2 ações diretas de inconstitucionalidade no tema ordem social abrem a pauta desta quinta-feira. A primeira, sobre o custeio pela União de ações e serviços públicos de saúde, incluindo a parcela de participação devida pela exploração de petróleo e gás natural. A outra trata da obrigatoriedade de disponibilização de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de ensino no estado de Alagoas. O último tema do dia e da semana é contribuições, com recurso extraordinário onde se discute a validade da contribuição recolhida pelo produtor rural pessoa física em regime de economia familiar sobre a receita bruta da comercialização da produção. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Atrasar um dia o pagamento é sinônimo de prisão. Sabe do que estamos falando? No próximo bloco você vai saber. Até já. A pensão alimentícia é um direito garantido desde 1968 e vale desde a gestação até os 18 anos. O Conselho Nacional do Ministério Público promove em Brasília um seminário sobre os 30 anos da Constituição Federal. No evento, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, lembrou a importância do MP na defesa dos direitos do cidadão. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a magnitude da Constituição Federal de 1988 e como a Carta Magna marcou a passagem do Brasil para novos tempos, da ditadura militar à concretização de garantias fundamentais, entre elas o Ministério Público como previsão constitucional. Coragem não tem faltado ao Ministério Público brasileiro nem ao Poder Judiciário. O sistema de justiça está funcionando e não é fácil nem um pouco ser juiz, nem promotor ou procurador neste Brasil de hoje, e é bom que os brasileiros saibam disso.
para continuar acreditando que o direito vale a pena. A abertura do encontro foi feita pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Há 31 anos no MP e primeira mulher a ser chefe do Ministério Público Federal, ela defendeu a atuação da autarquia para a defesa de direitos dos brasileiros. Por persistência, inspiração e obra dos fundadores, a magistratura do Ministério Público hoje ombreia, paritária, com as 3 garantias da magistratura do Poder Judiciário. São vestes protetoras de nossas atribuições, necessárias para garantir resultados para o serviço público que prestamos e protegem nossa devoção à causa pública. O projeto Diálogo Cidadão do Conselho Nacional do Ministério Público reuniu autoridades que participaram da elaboração e da inclusão do MP na Constituição Federal. Uma troca de experiências sobre os 30 anos da instituição como função essencial à justiça e proteção dos interesses do cidadão. O número de pensões alimentícias aumentou 10% na capital do país, de acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Foram feitos quase 500 pedidos a mais que no mesmo período do ano passado. Esse aumento está ligado diretamente a 2 fatores: o maior acesso à informação e também a crise econômica. Enzo tem 20 anos e recebe pensão do pai desde pequeno. Aos 18, passou a administrar o valor recebido, que é usado para pagar parte das despesas. Quando eu fazia faculdade, ela ia praticamente toda para a faculdade. Então não sobrava nada para alimentação ou saúde, qualquer outra coisa assim. A pensão alimentícia é um direito garantido desde 1968 e vale desde a gestação até os 18 anos, mas pode ser prorrogada até os 24 se o filho estiver estudando. O atraso no pagamento desse direito pode levar o devedor à cadeia. Para isso, o responsável pelo filho deve procurar a justiça e, se o atraso for superior a 90 dias, os bens podem ser penhorados para tentar quitar a dívida. E para ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a pensão alimentícia, está aqui conosco a presidente da Comissão de Direitos das Famílias da OAB-DF, doutora Liliana Marques. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Vamos começar com o beabá, né, da pensão alimentícia. Qual que é o procedimento para receber o benefício? Bem, primeira coisa, para ter direito à pensão alimentícia, tem que procurar um advogado ou um defensor público, caso não tenha condições de arcar com os honorários, né? Comprovar o grau de parentesco, né? Filhos. A pensão ela é até os 18 anos ou o maior totalmente incapaz, que não tenha condições de prover o seu próprio sustento. São muitas dúvidas sobre esse tema, né? Quem fica desempregado, paga a pensão direitinho, de repente fica desempregado. Como que fica a situação dessa pessoa? Paga da mesma forma. O desemprego não isenta o pagamento de pensão. O que a pessoa, quando está desempregada, deve fazer é procurar o judiciário para entrar com uma ação de revisão de alimentos. Mas isso não isenta. Estar desempregado não isenta de pagar alimentos. Agora, a pensão alimentícia ela deve ser paga até 18 anos, 21? Existe uma determinação? A lei fala que até a maioridade civil, aos 18 anos, mas o entendimento da jurisprudência até os 24 anos, se estiver fazendo faculdade ou curso profissionalizante. Existe um percentual específico? Cada caso é um caso, cada família tem uma remuneração. Existe um percentual mais ou menos? Como que funciona na hora de cobrar a pensão alimentícia? Não, a lei não fixa valor mínimo nem valor máximo, né? A pensão ela é fixada de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, as necessidades de quem vai receber, né? O que engloba a pensão? Alimentos. Educação, saúde, lazer, moradia, remédio, né? É um leque grande. Então, vai depender da necessidade de quem vai receber e da possibilidade de quem está pagando. Agora, doutora Liliana, o pai não pode pagar, o avô fica com essa obrigação, dependendo da situação? Na realidade, o avô não é obrigado a pagar a pensão, e sim a complementar, né? E quando você vai pedir pensão para um dos avós, para complementar, você não pode direcionar, olha, é o avô, a avó paterna ou materna. A lei diz que você tem que chamar os 4 ao processo, ou seja, ou os que estiverem vivos. A gente viu recentemente um caso curioso, que a justiça determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
o pai não estava pagando a pensão alimentícia e teve suspensa, então, a carteira. Como que funciona nesses pontos? São questões diferentes aí. São questões diferentes, cada caso deve ser analisado, né, tem suas peculiaridades. O juiz pode se fazer o requerimento, mas ainda nós temos poucas decisões, né, a nível de Brasil, já temos uma no STJ, mas são muito poucas. O que funciona hoje mesmo para o inadimplemento dos alimentos é a prisão. Para que seja preso, a pensão tem que ser de 1 a 90 dias, até 90 dias. Passando disso, a execução será pelo rito da constrição patrimonial, que seja bloquear bens, veículos, imóveis. Agora, quando dói no bolso, né, eu acho que é uma medida eficaz, né? O caso da carteira de habilitação. Passaporte, por exemplo, a pessoa pode ser impedida de sair do país, porque já que o pai tem questões financeiras, tem dinheiro para viajar e não tem para pagar a pensão, como é que funciona? A questão do passaporte ela é muito discutível, né? Nós temos julgado já indeferindo esse pleito, em razão do direito de ir e vir. Quando você suspende a carteira de motorista, a pessoa ela tem o seu direito de ir e vir resguardado, ou seja, vai andar de ônibus, de táxi, de Uber, né, do que quiser. Agora, do passaporte, ela está sendo privada, quer fazer uma viagem, né? Pode-se pedir bloqueio de cartão de crédito. Hoje as justiças têm muitos meios, né, para ter acesso às condições de quem deve pagar alimentos. Obrigado, doutora, pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde, até a próxima. E a comprovação do parcelamento de débito fiscal é suficiente para a renovação de contrato de locação. O entendimento é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Um posto de combustíveis ajuizou a ação de renovação de locação comercial contra o dono do imóvel, argumentando que havia alugado metade da área da propriedade por 5 anos. Mas o proprietário alegou carência da ação, por considerar que havia débito de pagamento de impostos e que a quitação é uma exigência da Lei de Locações para o ajuizamento da ação renovatória. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o posto defendeu que parcelou o débito fiscal e que o pagamento foi iniciado antes do ajuizamento da ação, embora os impostos tenham sido quitados durante o trâmite do processo. O Tribunal Paulista entendeu que o simples parcelamento, mesmo com a apresentação posterior dos comprovantes de pagamento, inviabilizaria a renovação. Ao analisar o recurso no STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que o parcelamento fiscal não causa nenhum prejuízo ao locador e não pode ser classificado como falta grave ao contrato. O ministro destacou que a manutenção do pacto e a proteção do fundo de comércio devem ser consideradas. Por unanimidade, a terceira turma manteve a jurisprudência do STJ, que flexibilizou o momento da comprovação dessa quitação por se tratar de regra procedimental e não de direito material. Foi determinado o retorno dos autos à origem para que se dê andamento na ação renovatória. O empresário Joesley Batista foi condenado a pagar R$300 mil ao presidente Michel Temer por danos morais. O dono do grupo JF disse numa entrevista à revista Época que Temer era o líder da maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil. A indenização foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, por maioria, entendeu que houve ofensa à moral do presidente. Joesley Batista ainda pode recorrer da decisão. E a seguir, a Justiça está de olho em produtos estrangeiros vendidos sem nota fiscal dentro do país. A venda de cigarros estrangeiros é permitida no Brasil, desde que a transação seja legal, com permissão da Anvisa e o pagamento da taxa de importação. Justiça pela Paz em Casa. Na Paraíba, a 11ª edição da campanha do Conselho Nacional de Justiça está sendo realizada essa semana com foco na denúncia contra a violência doméstica. Veja como está sendo a ação por lá. #NãoSeCale é o mote da iniciativa que este ano visa reduzir o número de feitos, atender e levar informação às vítimas de violência doméstica. Cerca de 1.000 processos deverão receber despachos e sentenças e mais de 560 audiências deverão ser realizadas em todo o estado. Toda a rede de atendimento, de enfrentamento à violência contra a mulher estará conosco durante toda a semana, trazendo aqui mais segurança ainda às mulheres
para que elas realmente não se calem diante das violências sofridas, sabendo que o Judiciário está a postos para dar efetivas respostas através dos processos e a rede está a postos também para dar todo o apoio necessário. Este ano, de forma inédita, o esforço concentrado conta com a participação do projeto Castelo de Bonecas, com a exposição de bonequinhas feitas pelas reeducandas do presídio Júlia Maranhão. É uma parceria da Vara de Violência Doméstica com a Vara de Execução Penal, que visa justamente fortalecer a mulher em situação de vulnerabilidade, que muitas das mulheres que estão no presídio Júlia Maranhão foram vítimas de violência doméstica. 4 juízes estão presidindo as audiências, 3 no Fórum Regional de Mangabeira e 1 na Vara de Violência Doméstica, junto a uma equipe de assessores, com a finalidade de analisar os processos mais antigos e que estão prontos para serem sentenciados. A todos nós temos a obrigação de cuidar para que haja paz nas nossas casas. A paz nas nossas casas é importante porque a família é a célula máter da sociedade. Então, em havendo paz em casa, haverá, sem dúvida nenhuma, essa paz se estenderá a toda a sociedade. Denuncie. O Judiciário cuida dos seus processos. A venda sem nota fiscal de produtos estrangeiros permitidos no país é caso para a Justiça Federal. A venda de cigarros estrangeiros é permitida no Brasil, desde que a transação seja legal, com permissão da Anvisa e o pagamento da taxa de importação. Sem nota fiscal, a venda de produtos estrangeiros, mesmo que permitidos, pode ser equiparada ao crime de descaminho e deve ser julgada pela Justiça Federal. O entendimento foi fixado durante o julgamento de conflito de competência entre a 35ª Vara Federal de Minas Gerais e a 3ª Vara Criminal de Betim, município mineiro. O caso envolve a venda de cigarros de origem estrangeira, marca permitida pela Anvisa, mas sem a nota fiscal e a comprovação do pagamento do imposto de importação. A Justiça Estadual entendeu se tratar de crime de descaminho e, portanto, competência da Justiça Federal, que, por sua vez, declarou que o fato de o produto apreendido ser de origem estrangeira não justificaria a competência federal, pois seria necessário indícios de transnacionalidade do delito. O relator do caso na 3ª sessão do STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu que para configurar o descaminho, de acordo com o Código Penal, é necessário identificar participação do agente na introdução do bem no país, sem o recolhimento dos tributos devidos. O ministro lembrou que a lei também equipara ao crime a conduta de quem adquire ou comercializa mercadoria estrangeira sem documentação legal, como no caso. Por fim, o relator afirmou que o descaminho viola interesses da União e, portanto, é de competência da Justiça Federal. A 3ª sessão, por unanimidade, declarou o juízo federal da 35ª Seção Judiciária de Minas Gerais competente para o caso. Um motorista de caminhão demitido por transportar carga perigosa em horário proibido conseguiu reverter a justa causa. A decisão é da 3ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná havia considerado que o empregado realizou direção perigosa ao trafegar no período da noite, horário proibido para o transporte de carga química, e que teria sido culpado pelo acidente. Em recurso à 3ª turma do TST, o motorista alegou que perdeu o controle do veículo e capotou devido ao excesso de trabalho sem descanso e à chuva na pista, e que ao retornar à empresa depois do acidente foi despedido por justa causa. Ao julgar o caso, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, avaliou que não houve indisciplina ou insubordinação do empregado. Além disso, ele recebeu ordem para conduzir o caminhão depois das 7 da noite, sem poder parar para descansar. Para o relator, o profissional agiu a mando do superior dele. A empresa foi condenada a pagar ao motorista as parcelas rescisórias decorrentes da dispensa sem justa causa e a indenização substitutiva do período de estabilidade acidentária. Revistas em quadrinhos com histórias sobre direito do trabalho. Com esse material, alunos de escolas públicas da Bahia ficam por dentro de questões relevantes sobre o mercado. Veja agora na reportagem de Gabriela Vasconcelos. O aprendizado dos direitos trabalhistas está cada vez mais presente no cotidiano de jovens estudantes, através de projetos de aproximação com o assunto. Um exemplo disso são alunos do 9º ano da Escola de Cadetes Mirins, que receberam a cartilha do trabalhador e puderam tirar dúvidas com uma juíza do trabalho do TRT5. Eu aprendi muita coisa, eu não sabia a maioria, não sabia sobre a licença maternidade, eu não sabia sobre o seguro-desemprego. Várias leis, que eu não sabia,
principalmente da mãe adotiva, que tem todos os direitos, da mãe que tem o seu filho normal, do pai também, que tem os 5 dias de ficar em casa, acompanhar o desenvolvimento do filho. Hoje, Vitor já sabe a carreira profissional que deseja seguir e está ciente de alguns deveres como empregador. Criei uma expectativa já grande para emprego, que foi ser administrador de empresas. Que eu vi que mexe muito a empresa com o trabalhador e eu queria administrar o cara da empresa, eu queria ser o cara que vai pagar a previdência do cara, entendeu? Eu quero ser esse cara. A juíza Silvia Isabelle explica o intuito do projeto. É muito bom você ver um jovem tendo esse tipo de perspectiva, né? De saber que realmente, a partir da educação, ele pode ter um futuro diferente. Outro exemplo de aproximação dos jovens com essa temática é o projeto MPT na Escola. O Ministério Público do Trabalho reúne cerca de 150 professores de 25 municípios baianos e também a Polícia Militar e a Guarda Municipal, a fim de capacitar multiplicadores na erradicação do trabalho infantil. O evento busca levar a discussão às escolas sobre a questão do trabalho infantil, né? Que é uma chaga que nós temos na nossa sociedade e se costumou naturalizar o trabalho infantil. Então, neste momento, falar com os profissionais da educação, com os profissionais da assistência social, profissionais da saúde, Guarda Municipal, são todas as entidades que integram o sistema de garantia de direitos e, portanto, devem fazer parte dessa rede de proteção e não de violação. E, para isso, obviamente, é preciso entender o que é o trabalho infantil, quais são os seus prejuízos. Obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, 13h. Outras informações logo mais, 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Tchau.